Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, com dois convidados muito especiais para nós, Fernando e Girlei, nos ajudando a entender essa questão da vocação na Palavra de Deus, que agora a gente já vai entrar nessa temática de uma maneira mais específica. Vocação como dom de Deus em primeiro lugar, isso é muito bom. É tão bom a gente saber que existe esse amor de Deus tão profundo por cada um de nós, né? Pena que às vezes a gente deixa isso passando, a gente não se compromete muito, não responde muito a esse amor de Deus, a esse amor que Ele tem por nós. Mas é importante a gente saber que, olha, cada dia que passa, Ele não desiste da vida de nenhum de nós, tá bom? Isso é o mais importante também. Continue pedindo a sua participação. Liga para cá, 0 operadora 19 3871 9620 ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br ou então pelo Facebook. A gente colocou aí já para você fazer a sua participação, fazer a sua curtida, colocar também os seus pedidos de oração e a gente fica aguardando aqui, tá bom? Enquanto isso, enquanto você não faz a sua participação, nós vamos continuar o nosso bate-papo, que eu particularmente nem deve se falar assim, né? Porque não está muito correto, não é? Mas estou gostando muito. Agora, nós falávamos desde o início sobre vocação bíblica. Para mim, isso é um dado muito importante, porque para mim, tudo isso começa lá. Como é que a gente poderia fazer um apanhado dessa questão da vocação na Palavra de Deus? Então, a vocação bíblica, ela ilumina a nossa vocação e ela ilumina inclusive a nossa história, né? Nós podemos pegar várias vocações desde o Antigo Testamento e até o Novo Testamento e a gente começa a perceber que Deus chamou todo tipo de pessoa. Então, sacerdotes, profetas, reis, no Novo Testamento, né, os discípulos, outras pessoas no meio do povo. E cada uma dessas pessoas, ela assumiu essa vocação e ela assumiu isso como identidade, né? Essa pessoa, ela foi tirada do meio do povo, ou melhor, ela foi chamada, não é, no meio do povo e ela respondeu a uma situação que era importante na época, né? Então, nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Nós também, quando somos chamados, a gente também tem que responder, né, a um apelo que Deus nos faz. Então, nós podemos pegar, por exemplo, no Antigo Testamento, pessoas, por exemplo, como Samuel, né, que é um texto belíssimo, que Samuel escuta a voz do Senhor e, no primeiro momento, ele não discerne, ele não dá conta de discernir quem é que está chamando, né? E isso é muito bonito, que ele ouve a primeira vez, ele ouve a segunda vez, ele ouve a terceira vez, até que ele é aconselhado, olha, se te chamarem de novo, é porque é o Senhor que está chamando. Então diz, né, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Então, isso também faz parte da nossa história, né? Muitas vezes a gente escuta o chamado, a gente sente isso e a gente não dá conta de discernir, né? Quem é que está me chamando? Mas por quê? O que é isso, né? Será que é vontade de Deus? Né? Será que esse desejo que está no meu coração, né? O que é isso? E isso também é uma forma de iluminar a nossa história vocacional, o nosso discernimento vocacional, porque é um processo, né? E aí a gente vai vendo que, com vários personagens bíblicos, foi um processo também. Nós pegamos, por exemplo, Jeremias, é um outro exemplo. Jeremias, quando ele consegue discernir o que Deus quer dele, ele começa a dar desculpas, né? Mas eu sou apenas uma criança, eu sou muito jovem, eu sou muito novo, né? Eu não sei nem muito como falar, eu não sei, né, como ir. E o Senhor fala para ele, espera, mas sou eu que falarei através de você, né? Não, é o meu espírito que estará em você. Então, assim, as vocações bíblicas, elas iluminam a nossa vida, né? Ilumina a nossa trajetória e vai nos ensinando também, nos mostrando que é um processo, né? Ninguém nasce pronto e também a coisa não acontece como um milagre, um passe de mágica. Claro. De repente eu acordei e falei, hoje eu discerni, hoje eu descobri que Deus está me chamando para isso. É um processo também, né? E dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus, a gente começa a perceber isso e começa a iluminar também, né? Como já disse antes, a nossa vida, a nossa história, a partir desses personagens. Agora, a vocação, dentro dessa questão, a vocação ela pode nascer em meio a conflitos. Será que um dado vocacional, por exemplo, olha, o povo de Deus passava por alguma necessidade específica e dentro disso surgiram os profetas, né? Um exemplo que a gente está dando. Na nossa vocação hoje também, essas coisas, esse ciclo é o mesmo, essa situação é a mesma. Podem surgir vocações em conflitos, em louvores, em momentos específicos.
Quando fala chamado, fica muito, acho que às vezes... Pode parecer vago, né? Olha, quem que está chamando? Como Samuel, que você disse, muito bem explicado, por sinal. Mas quem que é? Mas onde está vindo isso aí? Agora, que situações essas que fazem emergir essa vocação? Sim, como a gente dizia no início, a primeira vocação que recebemos é o dom do amor de Deus e esse amor que tem que ser comunicado. Então, as vocações bíblicas, como o Gilei estava colocando, elas nos apontam para uma compreensão de que nós somos amados por Deus para amar a todos. Então, nós somos como que um canudinho de amor, né? Passa por nós e nós distribuímos ao mundo. E o mais bonito disso tudo é perceber que esse amor de Deus se derrama sobre todos e não faz distinção de pessoas. De maneira que a gente vai encontrar na Sagrada Escritura pessoas de todo jeito. A gente pensa assim, mas Deus vai chamar para trabalhar para Ele os melhores, né? Que nada, a gente vê na palavra de Deus cada testemunho bonito que nos consola. Então, já foi falado aqui a respeito de Moisés, que era incapaz de falar em público e, além do mais, tinha cometido um assassinato. Se a gente lê Êxodo, vai perceber isso. Abraão tinha idade avançada. A gente pensa, mas vocação não é assunto para jovens só? Não, Abraão foi chamado com uma idade muito avançada para dar origem ao povo de Deus. E a gente, se for seguindo e chegar no grupo de Jesus, vai perceber que os 12 apóstolos também eram pessoas muito peculiares. Pedro era bastante cabeça dura e até negou Jesus, não é verdade? Tiago e João, diante de uma dificuldade... Eram pessoas comuns como a gente, exatamente. Né? Com as nossas dificuldades. Às vezes a gente pensa que os nossos defeitos são grandes, às vezes. Mas é verdade. E a gente vai vendo na história de Deus e chega até, por exemplo, Lázaro, que estava morto. Então, que desculpa que a gente tem, né, para não atender ao chamado de Deus. E às vezes, voltando à sua pergunta, numa determinada situação pontual, Deus suscita pessoas para que sejam lideranças e chama essas pessoas para que exerçam um ministério mais diretamente à frente daquele povo. E na Bíblia a gente vai ter vários exemplos disso. Vocação essa que não acabou na Bíblia, mas continua até hoje, né? Se a gente olhar na nossa história próxima, vamos pegar, por exemplo, o exemplo de Dom Helder Câmara, né, que foi uma voz profética, anunciadora, evangelizadora. De ditadura no Brasil, entre tantos outros. Né? Então, é uma vocação que não termina. Então, a gente pode dizer que, de fato, essa semente vocacional que Deus plantou lá nesses nossos profetas, digamos assim, ela ainda ecoa hoje. Os conflitos são os mesmos, não é? Então, pelo que eu entendi, os conflitos são os mesmos, as dificuldades, as desculpas são as mesmas, não é? E a gente acaba hoje tendo, a gente não pode dizer que não existe esse elo, eu diria, essa possibilidade de perceber a nossa vocação como uma continuidade. É verdade. É interessante a sua pergunta, porque Deus, ele não age fora da história. Ele age dentro da história e dentro da nossa história, né? Com os acontecimentos sociais, com os conflitos. Então, o Fernando falou aí, por exemplo, de Moisés, né? Citou alguns personagens. Eles foram chamados também, e eles tiveram esse chamado, assumiram essa vocação dentro de uma situação muito específica da história do povo de Deus. E às vezes de conflito, de guerra, de escravidão, né? E que tiveram que dar uma resposta, né? E era também a resposta de Deus ao clamor de um povo. Então o povo clamava a Deus, né, por justiça, e Deus agia através de uma outra pessoa. Então, né, Deus suscitava alguém do meio do povo, falava, olha, meu povo sofre disso. Trazendo para os dias de hoje, a gente pode nomear também. A gente vê aí quantos conflitos, né, guerras, são as violências, são os desastres, mas também Deus está chamando no meio desses conflitos para dar uma resposta, né? Às vezes a gente não se dá conta, às vezes a gente fala assim, mas, meu Deus, onde que vai parar tudo isso, né? Será que ninguém faz nada, né? E aí, de repente, a gente pode perguntar, mas será que Deus não está querendo que eu faça, né? Será que eu não sou a pessoa que Deus está tirando, está chamando no meio do povo, né? Para poder ser sinal de esperança? Então, às vezes a gente pensa que, a gente olha a história do povo de Deus, a gente olha as vocações bíblicas e a gente não consegue trazer para a nossa atualidade e para os problemas que a gente vive hoje, que são problemas palpáveis, concretos, que a gente está sentindo, e também depois, de repente, se posicionar, né,
como um profeta, né, como alguém que Deus quer que no meio do povo, né, aqui no nosso meio, que seja uma voz de esperança e de libertação. E eu acho que às vezes está faltando, falta um pouco disso hoje para nós, essa percepção. E aqui a gente volta naquela pergunta que o senhor nos tinha feito no bloco anterior, né? É possível que alguém hoje se sinta chamado a ser profeta? Dependendo da situação, aquela ocasião precisa de uma voz profética. E a gente nem está falando assim de grandes acontecimentos, mas dentro da nossa própria casa, né? Você que está nos acompanhando, dentro da sua realidade, você é chamado a ser profeta também. De repente, diante de uma injustiça no trabalho, no seu ambiente de trabalho ou na sua casa. E não só um profeta que denuncia o que está errado, mas também um profeta que anuncia o amor de Deus. Falávamos agora há pouco, né? Muitas pessoas não fizeram essa experiência profunda de se sentir amadas por Deus. Precisam de alguém que lhes anuncie isso. Aliás, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, né, como missionários do Sagrado Coração, o que motivou o nosso fundador a fundar essa congregação, para quem está em casa que possa não nos conhecer, foi justamente essa necessidade de anunciar o amor de Deus numa época em que as pessoas mais tinham medo de Deus, que é Pai, do que o amavam e se sentiam amados por Ele. Então, acho que vai mais ou menos nessa linha. Que bom. Olha só, você que ligou agora, sintonizou a Rede Século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz, estamos conversando sobre vocação e começamos esse bloco falando sobre esta experiência da vocação na Palavra de Deus e como que isso, eu diria, tem ligações com a nossa vocação hoje, né? E a gente até quase que assume isso por uma hereditariedade, não é? É Deus que falou aos profetas, aos sacerdotes, aqueles que de fato anunciaram com justiça a sua palavra e que chega até nós hoje. A gente se inspira de fato naqueles que deram a sua vida, que acreditaram na sua voz profética e é isso que a gente tenta falar hoje sobre isso. Eu queria aproveitar esse bloco ainda para conversar com vocês sobre o seguinte. Vocação, agora deixando um pouco de lado essa questão da vocação bíblica e tal. Cada pessoa, você, Fernando, poderia ser um ótimo pai de família. Você, Gelei, poderia ser também um ótimo pai de família, etc, etc. Vocês poderiam exercer a vocação ou uma profissão na sociedade, sendo pessoas de bem, lutando por aquilo que vocês acreditassem, naquilo que vocês escolheram. Porém, vocês dão uma outra resposta que é diferente de tantos jovens que estejam nos acompanhando agora. Por que escolher o sacerdócio? Olha, não estava no script isso, obviamente. A gente não combinou aqui de dizer, olha, por favor, faça essa pergunta, né? Não fizemos isso, né? Senão podia, olha, essa pergunta aqui o senhor pode fazer. Não, mas, brincando, mas por quê? Então, uma pergunta que é bem interessante e ao mesmo tempo difícil de ser respondida. Dá uma raiva, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa quando a gente pergunta para alguém que está apaixonado, por que você se apaixonou por aquela pessoa? A pessoa vai ficar confusa, não vai saber responder. O que é que a gente ama quando ama alguém? É o som da voz da pessoa, é o jeito dela, é o que ela completa em nós, aquilo que nos falta. É um conjunto de coisas, mas que a gente não sabe explicar. E a gente, quando se sente vocacionado à vida religiosa, ao sacerdócio, se sente enamorado do reino de Deus, se sente apaixonado. Por que a gente escolheu isso, né? Por que Deus nos chamou a isso? Está lá no seio da Trindade, é o mistério de Deus que quando a gente chegar lá a gente vai saber, mas por enquanto não. A sensação, e o Júlio vai poder falar da experiência dele, é essa de enamoramento e de mistério. E não se trata, só para finalizar, de pensar que uma vocação, nós vivemos em celibato porque achamos que o casamento é menos digno. Não é que uma vocação é melhor do que a outra. São só vocações diferentes. Né? Me senti vocacionado a isso e respondo a Deus dessa forma. O pai de família da mesma maneira, e são vocações tão belas umas quanto as outras. Né? Quando nós fazemos uma opção, necessariamente a gente tem que deixar outras alternativas. Outras acabam sendo excluídas, lógico. Então, uma pessoa, por exemplo, que hoje ela opta pelo matrimônio, ela não vai poder viver o sacerdócio, né?
O Fernando falou uma coisa que é importantíssima. A primeira coisa é justamente o amor, né? Quando a gente dá conta de perceber que a gente ama profundamente aquela pessoa, a gente quer entregar a nossa vida para ela, né? Se for no caso do matrimônio, é assim, mas se for no caso da vida religiosa, também é assim. E não é que a outra pessoa que optou por não ser padre, que não ama, mas a gente quer, a ideia é de configuração. Existe uma frase que diz assim, que quando a gente ama alguém, a gente fica cada vez mais parecido com ela. E a ideia é essa, é cada vez mais, né, nos aproximar de Cristo. Então a gente faz uma opção, deixando outras coisas que também são coisas boas, mas porque tem uma outra coisa que é muito importante, porque é algo que dá mais sentido à nossa vida. Eu poderia ser até feliz na vida matrimonial, mas eu sei que aquilo que dá mais sentido à minha vida e completa a minha existência como vocacionado, como filho de Deus e como amado de Deus, amado por Deus, é justamente ser padre, né, estar na vida religiosa, né, seguir esse caminho. Então, uma coisa também de essência, de ser. Acho que a gente descobriu, olhar para Deus e falar assim, mas o que é que me completa, né? O que é que faz todo o sentido da minha vida? Então, nós descobrimos que a vida religiosa é o que faz plenamente, que nos faz plenamente felizes, completos, né? Com todas as dificuldades que envolvem tudo isso, claro, né? Mas saber aonde é o nosso lugar nesse mundo, né? E para que Deus realmente nos criou. Isso é importante a gente discernir. Muito bem, olha, você viu essas duas assistiu e percebeu essas duas respostas. E eu fiquei feliz com essas duas observações que vocês fizeram. É tão bom ter essa confiança, né, daquilo que a gente acredita e quer. Então, por isso, se você é jovem, por exemplo, e quer conhecer um pouco mais, né? Não sei se o Gilei poderia dar o contato, que os jovens poderiam, quem quiser, olha, eu quero conhecer um pouco mais a sua congregação, qual contato? Como que a pessoa poderia procurar? Então, agora eu vou vender o meu peixe, né? Isso. Como o Fernando já disse, nós somos missionários do Sagrado Coração, é uma congregação religiosa, e eu trabalho com a pastoral vocacional. Então, certamente aí, né, na sua tela está aparecendo o nosso endereço, que é www.msc.com.br. Tá. Neste site você conhece todo o nosso trabalho e também ali tem a maneira melhor, mais fácil de você contatar a pastoral vocacional e assim a gente pode entrar em contato com você e dizer, né, e dar as informações de como acontece o nosso processo de discernimento vocacional. Você será sempre bem-vindo. Ainda assim também você pode nos conhecer, né? Ainda que não tenha, né, um desejo vocacional por trás, mas também se quiser conhecer a nossa congregação, né, lá tem todas as informações. Então, só para repetir, www.msc.com.br. MSC, Missionários do Sagrado Coração. Considerações finais, nós já vamos entrar para o intervalo daqui a pouco, mas primeiro eu quero agradecer a vocês dois pela presença, foi muito, muito importante para a gente aqui, tenho certeza para quem está em casa também. Obrigado por terem dito sim, né, para vir aqui com a gente. Quero que vocês venham em outros momentos também, a gente depois entra em contato para ver como que a gente pode fazer isso. Então, muito obrigado a nós, a produção, todo mundo agradece a presença de vocês aqui. Considerações finais? Bom, eu agradeço também ao senhor, Padre, aí, pelo convite, né? Agradeço de forma especial a você que está em casa, que nos acolhe, né, na sua casa, né, no seu ambiente de trabalho, onde que você acompanha esse programa e que possa realmente ficar um pouco essa pulga aí atrás da sua orelha. É justamente isso que eu desejo, que essa pulga fique incomodando aí você, né? Qual é a minha vocação, né? E procurar discernir, né? Mas muito obrigado pelo convite de estar aqui. Imagina, eu que agradeço muito. Eu também agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E a você que nos acompanha em casa, aproveita esse mês das vocações que estamos vivendo, agosto, e procura fazer essa experiência forte do amor de Deus na sua vida, de sentir-se amado, sentir-se acolhido como filho do jeitinho que você é, com as suas limitações, mas também com os seus potenciais, e colocar esses dons que Deus te deu a serviço da sua comunidade. Que bom. Olha, espero que vocês sejam muito felizes nesse ministério que vocês escolheram, não é? E quem sabe, assim que vocês tiverem a ordenação pronta para acontecer, é só avisar, tá bom? Muito bem, olha, nós vamos um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Só quero lembrar o seguinte, você pode continuar a sua participação, 0 operadora 19 3871 9620, ou então ser feliz
rs21.com.br. Quero só lembrar que daqui a pouco o nome da pessoa que vai falar com a gente, que vai fazer colocar suas intenções, é a Maria dos Santos Leôncio, de Mirandópolis, lá no interior de São Paulo. Maria dos Santos, daqui a pouco a gente entra em contato com você, você reza com a gente aqui, tá bom? Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só.